Olá, graça e paz. Aqui quem fala é Luiz Kesserling. Quero te convidar para o devocional de hoje. O título é A Incredulidade Desmotiva. Fica em 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 21. Eu tenho uma mensagem de Deus nessa passagem para você. Já quero te pedir, já deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreva no canal, lendo e entendendo a Bíblia. Amém? A 1 Reis, capítulo 19, verso 1, vai dizer que, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com as deles. Aqui nós estamos em um momento onde Elias está recebendo uma mensagem de Jezabel, a rainha de Israel, que ela é mulher de Acabe, rei de Israel. E aqui Elias está recebendo uma mensagem de Jezabel. Jezabel já vinha matando os profetas de Deus, os homens de Deus. Aqui nós estamos posterior à passagem onde Elias ficou 3 anos orando para que não chovesse e não choveu. E aqui nós estamos no momento pós-chuva, quando Elias vai para o Monte Carmelo e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá estão lá e o fogo vem do céu e consome o holocausto e Elias mata os 450 profetas de Baal. Então, diante dessa situação, agora nós estamos nessa situação. Depois de Elias ter feito isso, através, sendo usado por Deus, ele executa tudo isso, agora ele está recebendo a mensagem de Jezabel. E a mensagem diz que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles, que era com os profetas de Baal. Porque Jezabel adorava Baal, ela instituiu o culto a Baal, ela tirou o culto do Deus vivo para instituir o culto a Baal. E Baal é Deus com letra minúscula, por quê? Porque ele é um Deus de homens, ele não é um Deus não é o Deus criador, não é o Deus que criou todas as coisas, ele não é o Deus que deu o fôlego de vida para nós. Não é o Deus verdadeiro e fiel e verdadeiro, principalmente o Deus verdadeiro de Israel. Não é? Então, no versículo 3 vai dizer que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, outras versões da Bíblia dizem a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha a oração de Elias nesse momento, não é? No verso 3 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Sabe, muitas pessoas podem falar, mas como que Elias pode fugir de uma mulher? Na verdade, Elias não está fugindo de uma mulher, não é? Elias está fugindo de todo um exército que ela comanda, porque Acabe faz todas as vontades dela. E Elias está fugindo também, mas Deus não... Mas acredito que Deus ele coloca isso no coração de Elias para conservar a vida de Elias, porque ainda tinha muito para acontecer no ministério de Elias. E por que Elias também fugiu? Porque Deus não precisa de heróis, sabe? Uma pessoa sair de frente com um exército e ser aclamada e afamada, porque Deus ele tem um jeito dele de trabalhar. Ele usa a nossa vida, nós nos colocamos à disposição de Deus, aceitamos o nosso chamado. Mas Deus não precisa de super-heróis. Então, e outra, na primeira passagem, quando Acabe se apresenta, Elias se apresenta a Acabe, que profetiza que não haverá chuva no orvalho,
Diante daquilo, Deus também orienta que Elias fuja. Vá para o riacho de Querite, depois quando o riacho seca, aí vá para a casa da viúva. Então Deus não precisa de super-herói. E Deus joga o jogo. Eu vejo Deus jogando o jogo, sabe? Deus não faz super-heróis. Deus faz pessoas que exaltem e glorifiquem seu nome. Então, se você está fugindo de algo, às vezes é pequeno, analise se é de Deus ou não, porque às vezes é de Deus. Às vezes você está se achando um covarde, você não é covarde. Às vezes você está pedindo a morte, mas você não é covarde. É plano de Deus para conservar a sua vida para algo maior na sua vida. Porque Deus ele não faz heróis, Deus não faz super-homem. Amém? Então Elias vai entrar no deserto. E a caminho de um dia ele chega debaixo do pé de uma árvore e ora, pedindo que Deus tire a sua vida. Agora, aqui é outra questão, sabe? Como Satanás ele não pode tocar a minha vida e a sua, ele faz de tudo para que a gente desanime, para que a gente nos desmotive. Por isso, do título dessa mensagem hoje é a incredulidade, a falta de fé desmotiva. Porque toda a população de Israel, que é os homens, que viram o fogo descer do céu e consumir o holocausto, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, essa era a palavra, diante de tal testemunho da presença, da veracidade de Deus sobre Israel, sobre o povo escolhido por Deus. Diante de tudo isso, Israel não se colocou do lado de Elias e não foi contra todos os postes de Baal, não foi contra toda essa mulher de Baal, essa mulher Jezabel. Então, quando o povo está desviado, acontece isso. Se levanta pessoas para governar o seu povo, o povo de Deus, que é contra Deus. Por quê? Porque esse governo está refletindo o governo de Jezabel, porque Acabe é só a marionete na mão dela. Porque o governo dos dois reflete a incredulidade do povo. Como o povo não tem mais aquela fé, não tem mais aquela devoção, não respeita mais os mandamentos do Senhor como deveria, não procede como o Senhor deseja que procede, como deve proceder, Deus permite que um governo desse se levante para que o povo veja como que eles estão fora dos caminhos do Senhor. E no versículo 5 vai dizer que Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Assim, eu queria refletir por que eu entendo, eu creio que seja propósito de Deus que Elias deva fugir nesse momento. Porque eu nunca vi Deus alimentar alguém fora de propósito. Sabe, eu não creio que Deus alimente alguém, que dê suporte a uma pessoa como deu suporte a Elias nesse momento aqui, se não fosse momento de Deus, se fosse a vontade de Deus que ele fugisse dessa mulher. Porque eu não vejo Deus sustentando pessoas fora do propósito. Eu não vejo Deus mandando uma provisão para a pessoa com ela fora do propósito de Deus. Eu vejo Deus sustentando pessoas, alimentando pessoas quando elas estão no propósito que Deus tem para elas. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa saber qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Porque essa situação que você está passando, ela pode ser consequência do propósito de Deus ou pode ser consequência de não estar no propósito de Deus. Amém? Então, ali entrou numa caverna e passou a noite. Depois de 40 dias e 40 noites caminhando, né? Para você ver, são dois pães e água.
pão quentinho e água. Olha o cuidado do Senhor comigo e com você. Então ele entrou nessa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E então respondeu Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha o que Elias fala, não é, para Deus. Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Aí você fala assim: mas irmão Luiz, você defende que é propósito de Deus ele fugir. Sim, eu defendo que é propósito de Deus ele fugir. E aqui nós vamos meditar nessa passagem. Eu acredito que Deus fala com uma voz suave aqui. Vamos meditar um pouco mais. Vamos ler alguns versículos para dar base, não é? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Olha como é que as coisas. Moisés esteve na presença de Deus porque era propósito. Ele subiu ao monte para receber a tábua com os mandamentos. Então, como que Deus vai chamar alguém para sua presença para ele passar se não é propósito que ele esteja ali? O nosso português, ele falta palavras para tradução assim perfeita do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque essa língua do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela é muito rica, ela tem muitas palavras. Então, algumas situações ficam um pouco contraditórias. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Olha como é que foi. No vento, Deus não estava. No terremoto, Deus não estava. No fogo, Deus não estava. Por quê? Porque Deus está em uma brisa suave, em uma voz suave em você. Deus não vai vir com vento te agredindo, com vento te agredindo com terremoto, te agredindo com fogo. Porque Ele sabe que você está num momento sensível. Deus, Ele quer você para te usar. Deus quer usar você. E Deus não vai ferir teus sentimentos. Deus vai vir com um murmúrio de uma brisa suave. Não vai vir com palavras grossas, brigando com você porque você está na caverna. Não. Por quê? Porque se Deus já vier com palavras mais grosseiras ainda, você já está num estado tão frágil, vai matar você. E Deus não mata ninguém, Deus salva. Então, quando houve um murmúrio de uma brisa suave, Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto. Aqui eu me lembro da passagem de Isaías, quando ele vê a glória do Senhor, não é? Os serafins que voam, eles cobrem o rosto e cobrem os pés. E Elias aqui cobre seu rosto, não é? Então ele cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Olha como que Deus é. Permite Elias chegar na caverna, passar esses momentos, se distanciar de Jezabel, se distanciar do exército de Jezabel, para que não é morto. Agora Deus vem através de um murmúrio suave, uma voz suave vai falar para Elias, não é? Você vê que primeiro vai ter um murmúrio de uma brisa suave, então Deus vai perguntar: o que fazes aqui? O que está fazendo aqui, Elias? Então Elias responde novamente a mesma resposta. Aí então o Senhor agora
confia a Elias missão. Ele chegou nessa caverna agora para receber um direcionamento. Agora você tem uma missão, Elias. Você vai voltar pelo caminho que você veio, não é? Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria. E só um detalhe, meu irmão. Ele ganhou 2 pães e 2 jarras de água, Elias. Agora, para voltar pelo caminho do deserto, Deus não vai mandar água de novo para ele e pão. Porque eu creio que Deus mandou 2 pães e 2 águas. Com 1 pão e 1 água, era alimento suficiente para ele chegar na caverna. E com mais 1 pão e 1 água, era alimento suficiente para ele voltar agora a caminho. Olha como que Deus é, não é? Porque o pão, Jesus vai falar que é o pão da vida. E a água é a palavra. Então ele recebe o pão da vida e a palavra de Deus. Isso alimenta ele de tal forma e sustenta Elias. Olha como que é forte essa questão, não é? E unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Então, unja Hazael como rei da Síria. Síria não é Israel e nem Judá, não é povo de Deus. Olha como é que é. Elias vai receber uma missão para ungir um rei de um povo que não é de Israel. Olha como é que é. Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então Elias sai com 3 missões. 2 reis e já o seu sucessor. Então, meu irmão, você tem o seu chamado e você ainda vai ter o prazer de ungir o seu sucessor, que vai continuar a sua missão com Deus. Olha como que a caverna de Elias, não é humilhante, não é algo ruim, é algo bom na vida de Elias. Por quê? Ele recebe 2 missões de ungir rei e recebe uma missão de ungir um sucessor seu. Porque ide e fazei discípulos. Não é isso que Jesus fala? Jesus fez discípulo, Moisés fez discípulo, Elias fez discípulo. Todas as grandes pessoas da Bíblia fazem discípulo. Abraão fez seu filho Isaac, Isaac seu filho Jacó, Jacó fez seus 12 filhos, na verdade, não é? Então, eu queria te dizer, não é? E aí no versículo 18, Deus vai falar para Elias, ó, no entanto, fiz sobrar 7.000. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aí Deus está explicando para Elias que existe 7.000 em Israel, que os seus joelhos não inclinaram diante de Baal. E esses homens estão lá no meio. Aí você me fala assim, Elias está se achando, pensando que ele é o único que sobrou. Ele é o único que sobreviveu, ele é a última bolachinha do pacote. Deixa eu te dizer, Deus está te usando para tirar a atenção, para que sobre mais pessoas que não tenham o chamado que você tem. Elias tem um chamado, ele é escolhido. Por quê? Porque toda a atenção se volta para Elias. E agora, esses 7.000 que não se dobrou, podem sobreviver. Porque diante de um homem que incomoda Jezabel, Jezabel tira o foco de matar os outros. Olha como que o propósito é maior, por isso que tanta pressão sobre você, por isso que tanta carga sobre você, por isso que você está passando por tudo isso. Então eu venho te dar uma palavra de ânimo, segura firme esse propósito. Amém? Quando você ficar triste, tudo bem, você fica triste, mas não fique triste muito tempo não. Coloque um louvor, vai louvar e adorar a Deus e a presença do Senhor vai vir e vai restaurar você. Porque você está tirando o foco para que outras pessoas sejam protegidas. Então Elias vai atrás de Eliseu, vai ungir
Eliseu, e Eliseu vai seguir Elias agora. Então, meu irmão, fique com essa passagem. Você é um escolhido de Deus. Medite nessa passagem, todas essas revelações de informações que eu te dei de Deus para a sua vida. Por que de tudo isso na sua vida? Por que de tanto sofrimento? Por que dessas tristezas? Por que dessas angústias? Amém? Reflita nessa passagem, durante essa passagem eu te entreguei várias mensagens de Deus. Reflita nelas. Amém? E eu quero te dizer que Jesus te ama. Independente do que você faz ou tenha feito na sua vida, Ele te ama. Se você está fora dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Tome o caminho, volte para Jesus. Amém? Quero te pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, Lendo e Entendendo a Bíblia é o nome desse canal. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tenha um bom dia. Louve, adore e exalte ao Senhor. Que o Senhor virá e vai falar com você com uma voz suave. Amém?